Bom, então vamos dar início à segunda lei de Newton, beleza? O que é a segunda lei de Newton? Ela estabelece que a aceleração adquirida por um corpo é diretamente proporcional à resultante das forças que atuam sobre ele. Como a aceleração representa a variação de velocidade por unidade de tempo, a segunda lei indica que as forças são os agentes que produzem as variações de velocidade em um corpo. Também chamada de princípio fundamental da dinâmica, foi concebida por Isaac Newton e forma, junto com as outras duas leis, que é a primeira lei de Newton e a terceira, que é a lei de ação e reação, os fundamentos da mecânica clássica. Beleza? A fórmula. Representamos matematicamente a segunda lei de Newton como força resultante é igual a massa vezes aceleração. Vamos nos atentar aí aos vetores, ok? Esses traços em cima das letras são os vetores. Isso significa o sentido do movimento, beleza? Então é uma força da esquerda para a direita e uma aceleração da esquerda para a direita, ok? Força resultante, a unidade de sistema internacional é o Newton, N, beleza? Massa, a unidade de sistema internacional, quilogramas. E a aceleração, a unidade do sistema internacional, metro por segundo ao quadrado. Beleza? Então, sempre, para nós trabalharmos, a massa tem que estar em quilos e a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Beleza? E aí, o nosso resultado da força resultante vai ser em newtons. Newtons também é igual a quilogramas vezes massa dividido por segundo ao quadrado. Beleza? Então, Newton também pode se dizer como quilogramas vezes massas vezes metros dividido por segundo ao quadrado. Beleza? Força e aceleração são grandezas vetoriais, por isso estão representadas com uma seta sobre as letras que as indicam. Tá? Então são grandezas vetoriais, por isso essas setas indicando o sentido. Beleza? Sendo grandezas vetoriais, elas necessitam, para ficarem totalmente definidas, de um valor numérico, de uma unidade de medida e uma direção e um sentido. A direção e o sentido da aceleração será a mesma da força resultante. Na segunda lei, a massa do objeto é a constante de proporcionalidade da equação e é a medida da inércia de um corpo. Então, inércia, primeira lei de Newton. Tá? Inércia, a gente tem uma medida da inércia que é a massa. Quanto maior a massa, nós precisamos de quê? De mais força ou menos força? Tá estourado o microfone, Fernando. Não escutei nada, só chiado. Continua. O microfone tá estourado. Agora tô escutando. Mais força, isso aí. Então vamos lá, uma perguntinha da primeira lei de Newton. Quem tem uma maior inércia? Um elefante ou um urso? O elefante. O elefante tem uma maior inércia que o urso. Oi? Depende do urso, né? Também depende do elefante. É. O elefante adulto tá estourando muito o microfone, Fernando. Tenta conectar aí, mexer. Aí agora melhorou. Então, mas agora tá dando pra estar de boa. Mas é quem tem a maior massa, tá? Quanto maior a massa, maior a inércia.
Então, para movimentar, para ter o mesmo movimento, os dois, é necessário uma força maior. Beleza? Então, dessa forma, se aplicarmos a mesma força em dois corpos com massas diferentes, o de maior massa sofrerá uma menor aceleração. Daí concluímos que o de maior massa resiste mais às variações de velocidade. Logo, ele tem uma maior inércia. Então, a mesma força que você usa numa bolinha de gude, se você aplicar a mesma força num carro, a aceleração vai ser diferente, a velocidade vai ser menor no que tem a maior inércia, que é o carro. Tá? Então, corpo inércia, aceleração igual a zero. Para você tirar de inércia, você precisa aumentar a aceleração e aplicar uma força. Ok? Por enquanto, alguma dúvida? Se tiverem dúvida nos vetores, está tranquilo. Então, ok. Então, exemplos. Primeiro, se imagine empurrando um carrinho de compras vazio. Agora, caso esse carrinho estivesse cheio de mercadorias e você aplicasse sobre ele a mesma força usada enquanto estava vazio, teríamos o mesmo movimento? Não. Uma vez que, com o carrinho cheio, sua inércia será maior. Por isso, será necessário que se aplique uma força maior, a fim de obter-se a mesma aceleração. Beleza? Então, quando você está empurrando um carrinho vazio, se você empurrar com a mesma força o carrinho lotado de mercadoria, você não vai ter a mesma velocidade, tá? Porque o carrinho cheio de mercadoria, ele tem uma inércia maior, ele tem uma massa maior. Beleza? Em um cabo de guerra, dois grupos de crianças disputam. No entanto, ambos aplicam a mesma força no cabo. Nesse caso, a aceleração do sistema será nula, uma vez que as forças que atuam sobre ele anulam-se. Então, imaginemos, aqui tem uma corda, está tendo um cabo de guerra, está tendo uma força resultante da direita para a esquerda e uma força resultante da esquerda para a direita, que é um puxando de um lado do cabo de guerra e a outra equipe puxando do outro lado. Se os dois estão aplicando a mesma força, vamos dizer aqui que a força seja de 10 newtons. Se os dois aplicam a mesma força em sentidos opostos, essas forças elas se anulam. E a aceleração vai ser zero. Então, o cabo de guerra, que é a corda, ela vai continuar inerte. Ela não vai se movimentar. Ela vai ficar parada. Beleza? Deu para compreender? Sim. Beleza. Então, ao chutar-se uma bola... Oi, pode falar. Beleza. Ao chutar-se uma bola, percebe-se que a força aplicada pelo chute define qual será a velocidade em que a bola será lançada. Quanto maior é a força, maior será a aceleração adquirida pela bola. O mesmo aplica-se a bolas de diferente massa, uma vez que quanto mais leve é a bola, mais aceleração ela adquire. Lembrando que, na segunda lei de Newton, é desprezado atrito, que é o atrito do chão com o material que está sendo empurrado. É desprezada a resistência do ar. Então, por exemplo, aquelas bolas da Fogás, não sei se vocês conhecem, sabe aquelas bolinhas de leite, dente de leite, ela tem uma massa menor. Se você aplicar uma força nela, por exemplo, de 50 newtons, é a força que está sendo pela sua perna, ela não vai atingir uma aceleração maior do que você pegar uma bola de capotão. Ela não vai chegar com mais força.
Porque tem a resistência do ar. Então o ar resiste àquele objeto. Então ele não chega com uma força maior. Porém, na segunda lei de Newton, é desprezada por enquanto. Beleza? Isso é só adotado mais para frente. Beleza? Deu para entender aí, pessoal? Uns exemplos básicos? Vamos embora. Sim. Mapa mental da segunda lei de Newton. Beleza? Princípio fundamental da dinâmica. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A força resultante sobre um corpo é igual ao produto de sua massa por sua aceleração. Produto é uma multiplicação. Beleza? Aceleração é igual a variação de velocidade dividido pela variação do tempo. Tá? Isso a gente já estudou, movimento retilíneo uniformemente variado. Que vai continuar, tá? A gente vai continuar utilizando aquelas fórmulas aqui. Então, tipos de forças que nós temos. De contato, que é a tração, normal e a elástica. De distância, peso, elétrica e magnética. Outra força que nós temos, peso, a força peso, que é a força de atração gravitacional. Peso é igual a massa vezes a gravidade. Beleza? O que é uma força normal? É uma força reação à compressão. Tração, força exercida pelos cabos ou cordas. Explicando um pouco melhor o que é compreensão e o que é tração. Compressão é você comprimir algo, você amassar. Por exemplo, você amassar uma latinha de refrigerante. Você está fazendo uma compressão. Você está comprimindo o objeto. Tração é o que acontece numa disputa de cabo de guerra, onde nós temos as forças puxando para dois lados diferentes. Então, compressão, duas forças comprimindo o objeto, tá? Tração, duas forças tracionando o objeto, beleza? Direção indo no sentido só. Qual? Pode ser também. Isso acontece em roldanas, né? Que é nesse caso aqui. Que acontece no peso de academia. Você vai usar a máquina lá, tem aquelas roldanas. Quando você puxa o peso, levanta o peso. Quando você solta, ele desce. Tá? Então, depende muito. Que nem aqui, ó. Você puxando a corda, você levanta o peso. Você soltando a corda, você abaixa o peso. Beleza? Mas a gente não vai trabalhar muito normal, tração, compressão não, tá? Isso aí entra mais em outras áreas específicas. A gente vai trabalhar somente a força resultante e a força peso, mas só para vocês terem uma noção, porque em concursos cai muito tração e compressão. Beleza? Vamos lá. Deu para entender aí, pessoal? Alguma coisa? Então, alguma dúvida também? Então, vamos. Um exemplo.
Uma motocicleta de 500 kg encontra-se em repouso e passa a acelerar a uma taxa constante de 0,2 metros por segundo ao quadrado, durante um intervalo de tempo de 5 segundos. Determine a intensidade da força exercida sobre essa motocicleta. Bom, então o que nós temos? Uma massa que é igual a 500 quilos. Nós temos uma aceleração positiva, então a aceleração da esquerda para a direita, tá? De 0,2 metros por segundo ao quadrado. Então, pessoal, o que quer dizer o sentido dos vetores? Da direita para a esquerda é uma desaceleração. Desaceleração. Já da esquerda para a direita é uma aceleração, movimento acelerado. Ok? Então, como está dizendo que acelera o movimento, acelerando, né? Então isso quer dizer que o meu vetor ele é da esquerda para a direita. Ok? 0,2 metros por segundo ao quadrado. O que mais que ele me dá? Um intervalo de tempo de 5 segundos. Então me dá um ΔT de 5 segundos. Porém, esse ΔT eu não vou utilizar, porque ele só pede qual que é a força exercida sobre essa motocicleta. Então, ele só quer saber a força resultante, que vai ter o mesmo sentido da aceleração. Então, qual que é a fórmula? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Força resultante é igual. Lembrando, massa tem que estar em quilogramas, então não preciso transformar. 500. E a aceleração tem que estar em metros por segundo ao quadrado, então também não preciso transformar. 0,2. Força resultante é igual. Quanto que dá 500 vezes 0,2? 100. Sem o quê? Qual que é o sistema Newton? Querem copiar aí, pessoal? Beleza.
Vou passar? Segunda lei de Newton. A primeira lei de Newton é só ler o slide lá. Qualquer dúvida aí pode entrar em contato comigo. Beleza? A primeira lei de Newton ela é totalmente teórica. Todo mundo já copiou? Beleza. E qualquer coisa, pessoal, eu vou mandar o slide para vocês. Só estou finalizando porque eu estou tentando ver o tempo nosso, como é que vai dar, porque a gente já está próximo das provas, tá? Então, estou vendo se consigo colocar mais alguma coisa no slide para a gente estudar, ou se eu vou parar no que está no final lá, beleza? Mas no slide vai ter esses exemplos, está resolvido, ok? Bom, em um acidente, um carro de 1.200 kg e velocidade de 162 km por hora chocou-se com um muro e gastou 0,3 segundos para parar. Qual a comparação correta entre o peso do carro e a força considerada constante que atua sobre o veículo em virtude da colisão? Levar em consideração a gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, a gente tem duas forças aí para a gente comparar, que é a força peso e a força resultante da colisão. Então, a que está mais fácil para a gente descobrir agora é a força peso, que é massa vezes gravidade. Então, força peso é igual massa vezes a gravidade. Força peso é igual a massa do carro, 1.200 kg. Já está em quilos, não preciso transformar. 1.200 vezes a gravidade também já está em metros por segundo ao quadrado, não preciso transformar. Vezes 10. Força peso é igual 12.000 newtons. 12.000 newtons. Descobrimos a força peso. Agora nós precisamos achar a força resultante. Força resultante é igual massa vezes aceleração. Nós não temos aceleração. Então nós precisamos encontrar a aceleração. A aceleração nós não temos. O que nós temos? Velocidade inicial, que é igual a 162 km por hora. 162 km por hora. Velocidade final, que após a colisão ele parou-se completamente, né? Então, ele gastou até parar. Então, se ele parou, a velocidade final dele, 0. E nós temos um ΔT, que é a variação de tempo, de 0,3 segundos. Como nossa aceleração deve ser em metros por segundo ao quadrado, precisa-se transformar essa velocidade inicial. Para a gente passar de km por hora para metros por segundo, o que a gente faz? Como é que eu transformo, gente, de km por hora para metros por segundo?
A gente divide por 3,6. 3,6. Então a velocidade inicial vai ser 45 metros por segundo. Beleza? A aceleração, nós temos dois jeitos de descobrir a aceleração, tá? Nós temos a vi você à toa, tá? E nós temos a forma da aceleração, que é ΔV sobre ΔT. Então, de qualquer uma das formas, nós encontramos o mesmo resultado, ok? Então, utilizando a fórmula da aceleração, é igual ΔV. O que é ΔV, pessoal? Velocidade final menos a velocidade inicial. Então, a aceleração vai ser o quê? 0, que é a velocidade final. Vamos colocar aqui, velocidade final menos a velocidade inicial sobre ΔT. Então, a aceleração vai ser igual a 0 menos 45 dividido por 0,3. A aceleração vai ser igual a menos 45 dividido por 0,3 menos 150 metros por segundo ao quadrado. Isso quer dizer o quê? Que o sentido, como o nosso resultado da aceleração deu negativo, significa que o sentido adotado está incorreto. Então, não é um movimento acelerado, é um movimento desacelerado. Então, a aceleração, nós podemos também reescrever como ou aceleração com o vetor sentido direita para a esquerda igual, aí sim fica positivo, 150 metros por segundo ao quadrado. Ok? Mas sempre que a gente desconhece a aceleração, nós adotamos um sentido acelerado, tá? E aí o resultado nos vai dizer se adotamos o sentido correto ou não. Beleza? Mas sempre quando desconhece, você leva em consideração como um movimento acelerado. Então, sentido do vetor da esquerda para a direita. Copia aí, pessoal, que aí eu apago para a gente continuar. Oi. Tem que achar a força resultante. E aí a gente vai fazer a divisão. A gente vai fazer a força resultante dividido pela força peso, para ver se ela é maior ou se ela é menor. E quantas vezes mais? Só isso, só uma comparação. O professor, no caso aí, se E a força resultante, ela sempre acompanha o movimento da aceleração. Então, como nossa aceleração ela é um movimento desacelerado, então a nossa força resultante ela acompanha o movimento da aceleração. Então, ela é sentido
contrário. Então, a força resultante vem da colisão com o carro com o muro. Então, é uma força que parou o carro, não que acelerou o carro. É uma força de desaceleração. É uma força contrária ao movimento. Então, é uma colisão. Então, a força resultante vai ser igual... Pode falar. Beleza. Então, a força resultante, como é uma força de colisão, que foi para desacelerar o carro, o movimento, né? Então, ela é uma força da direita para a esquerda. Já copiou? Marcelo está copiando? Copiei. Lohane também? Então deixa eu apagar essa parte aqui. Então, nós temos agora uma aceleração, uma desaceleração de 150 metros por segundo ao quadrado. E nós temos uma massa de 1.200 quilos. Oi? Não é para pegar o resultado? Como assim? Que é o resultado. Peso é uma coisa, massa é outra. Peso é uma força, é a força que você atua sobre a Terra. Então, peso é a força que você atua sobre a Terra. Oi? A questão de peso e peso, por isso. Aham. É que aqui pediu para fazer uma comparação entre o peso do carro. O que é o peso? É uma força. Tá? É porque a gente está acostumado a falar qual que é o seu peso. Não, é qual que é a sua massa. Quando você vai se pesar, você não está tirando seu peso. Você está tirando sua massa. O seu peso é a sua massa vezes a gravidade da Terra. A gravidade da Terra é aproximadamente de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, se você pesa 80 quilos, o seu peso é de 800 newtons. Então, aonde você pisar, onde você está pisando na Terra, você está aplicando uma força sobre a Terra de compressão. Você está comprimindo a Terra com 800 newtons. Então, isso ocorre, por exemplo, no meu caso da engenharia civil. Que nem você está andando sobre uma laje, se você tem 80 quilos, você não está tendo uma força de 80. Você está tendo uma força de 800 newtons sobre aquela viga ou sobre aquele pilar. Então, peso e massa são elementos diferentes. Beleza? Então, para achar o peso, você precisa da massa. E para achar a força resultante, você precisa também da massa. Beleza? Então, a força resultante ela vai ter o mesmo sentido da aceleração. Eu ainda não sei, preciso descobrir. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Já copiei lá em cima. Massa, 1.200 vezes a aceleração, 150 metros por segundo ao quadrado. A força resultante da colisão do carro com o muro foi de 1.200 vezes 150, 180 mil newtons.
Então a força do impacto do carro com... faltou newtons. Do carro com o muro foi de 180 mil newtons. Então por isso que cai o muro. Porque teve uma força sobre o muro de 180 mil newtons. E como nós temos a terceira lei de Newton, que é toda ação gera uma reação, a mesma força da colisão do carro com o muro, que derrubou o muro devolve em cima do carro com a mesma intensidade. Então, por isso que amassa o veículo, destrói o veículo. Que a força que teve no veículo foi de 180 mil newtons, no capô do veículo. Já na parede foi também de 180 mil newtons, que foi a colisão do carro com a parede. Beleza? Deu para entender um pouquinho? Ou não? Sim. Eu acho que não vai. É, da interpretação. É que nem, por exemplo, você tem que saber como está tendo uma colisão, você tem que saber que sua aceleração ela vai dar negativa, porque o carro parou, né? Ele estava em movimento, ele parou. Só que aqui, como ele não deu aceleração, você precisa encontrar. Como que eu vou encontrar? Com qual fórmula? Aí você tem que voltar lá nos movimentos retilíneos, que foi o primeiro bimestre, e encontrar uma fórmula para você encontrar a aceleração. Esse que é o problema. Aqui ele te deu velocidade e o tempo, mas ele podia ter te dado o deslocamento e o tempo. E aí você tinha que se virar para encontrar a aceleração. Tinha que ver uma fórmula que se encaixasse. Beleza? Bom, então nós encontramos a força-peso e a força resultante da colisão. E ele quer uma comparação entre essas duas forças. Então vamos fazer uma divisão. Maior dividido pelo menor. Então a força resultante dividido pela força-peso, que é 180 mil dividido por 12 mil. Tá? Então, newtons e newtons. Então, newton dividido por newton é igual a 1. Então, não tem unidade medida. Tá? A gente pode cortar 0 com 0 aqui. 0 com 0. 0 com 0. Ficou 180 dividido por 12. 180 dividido por 12 é igual a 15. Então, o que isso quer dizer? Que a força resultante é 15 vezes mais intensa que a força-peso. Então, a força resultante ela é 15 vezes mais intensa que a força-peso. Beleza? Isso por quê? O que foi que interferiu? Quem tem a maior aceleração? A gravidade também é uma aceleração. Como a aceleração da colisão, a desaceleração, ela é muito maior que a força da gravidade, então a força resultante vai ser bem maior.
Ah, professor, tinha outro jeito da gente fazer sem ter feito toda essa conta? A gente fez tudo isso, mas tinha outra forma da gente descobrir? Eu fiz tudo isso para a gente descobrir como é que faz a força resultante, por que ela tem o sinal, ela utiliza o mesmo sentido da aceleração, da desaceleração, né? Mas tinha outra forma da gente descobrir a intensidade? Sim. Como? A gente dividiria as duas acelerações. Sempre a maior dividida pela menor. Aceleração dividida pela gravidade. Por que isso? Porque a massa é a mesma. A massa do carro é utilizada nas duas fórmulas. Então era só dividir as acelerações. Seria 150 sobre 10. Corta 0 com 0, 15 dividido por 1, 15. Então, a força resultante ela iria ser 15 vezes maior do que a força peso. Beleza? Só nos pouparia dessa continha final aqui, dos 180 mil newtons. Beleza? Podem copiar aí, tranquilo. Alguma dúvida? Dúvida alguma coisa que a gente tiver que interpretar, Né? Não, mas logo tem umas continhas pra vocês aí. Terminar de copiar aí, pessoal? tira fora. Fernando, Marcel. Marcel. Beleza. Então aqui, né, teria as contas. Que nem aqui, ó, eu encontrei a aceleração de outra forma, tá? No exemplo que eu deixei no slide. Descobri com vi você à toa, tá? Que é velocidade final é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo, ok? Encontrou-se a aceleração. Encontrei aqui de forma diferente também a força resultante. Adotei ela no sentido acelerado, tá? E aí, como o resultado deu negativo, significa que eu adotei o sentido errado da força. Beleza? Força peso aqui faltou só os vetores. Ok? Bom, agora é com vocês. Temos aí essa questãozinha de fixação. Um Camaro SS 6.2 V8 tem massa sem tripulante de 1.709 kg. E um piloto experiente tem uma massa de 80 kg. Esse carro foi de 0 para 290 km por hora em 12,18 segundos. Com esses dados, qual a força resultante desse carro
e qual a distância percorrida pelo mesmo para atingir a velocidade máxima de 290 km por hora. Então nós temos uma questão de MRUV, que é para descobrir a distância, e uma questão de força resultante. Tá? Então fica com vocês aí fazer essa questão aí. Fórmulas que vocês vão utilizar: força resultante é igual massa vezes aceleração. Para achar a aceleração, vocês podem utilizar v à toa, ou aceleração é igual ΔV sobre ΔT. Tá? Então, aceleração é igual ΔV sobre ΔT, ou velocidade final é igual velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. E também vão utilizar o sorvetão, que é S é igual S0 mais V0 vezes T mais, deixa eu lembrar, AT ao quadrado sobre 2. Só confirmar se é essa fórmula mesmo. Deixa eu ver aqui. (6,61) Você falou? Isso. Beleza, tá correto. Metros por segundo. Isso. Isso. Aham. É isso aí. E aí, para achar o deslocamento, é só você substituir na forma do sorvetão ali. Não, aí você não usa mais a força resultante. Você só vai usar que nem aqui, ó, o espaço final, é o que você quer saber. O espaço inicial, já que o carro ele estava com 0 de velocidade, o espaço inicial dele é 0. Aí velocidade inicial, 0. Tempo, 12,18. Mais 0 vezes 12,18 é 0. Aceleração é o que você descobriu, 6,61. O tempo você tem, 12,18. Dividido por 2. Beleza? Então, resumindo, vai ser S é igual a A vezes T ao quadrado dividido por 2.
Aham. Aham. É que das duas fórmulas aqui você encontra aceleração, tanto pela fórmula da aceleração quanto v você atua, que é essa daqui, da velocidade. Bateu os resultados aí? Lohane, Fernando. Beleza. Oi. É a massa vezes a aceleração. Aí o que a gente tem que levar em consideração? Que nós temos a massa do carro sem tripulante e temos um tripulante. Então tem que somar as duas massas. Beleza? Só isso.
Aham. S0 é espaço inicial. Deslocamento inicial. Deslocamento inicial, 0. V0 é velocidade inicial, 0. T é o tempo, 12,18. A, aceleração. O tempo, só isso. E o S aqui é o deslocamento final, que é o que você quer achar. E aí, pessoal? Conseguiram? Lohane. Conseguiu?
Sim. Fernando terminou também? Sim. Marcel também, né? Isso, professor. Vamos passar para a prova. Então todo mundo bateu os resultados, né? Então não preciso fazer a conta aqui não, né? Pode falar, Fernando. Então não preciso fazer a conta. Se precisar, vocês falam, eu venho e faço. Tá? Aí como vocês encontraram os resultados. Então aqui nós temos a questão 2. Para evitar uma colisão, um Uno Mille de massa 800 kg, sendo pilotado por uma moça de 55 kg, consegue desacelerar completamente e ir de 100 km por hora para a inércia total em 0,5 segundos. Qual a força resultante dessa frenagem e direção? Então, qual que é a força e a direção? Como a gente já sabe que é uma desaceleração, significa que a força tem sentido da direita para a esquerda. E qual o peso desse carro ocupado na Terra? Dados: gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, novamente, precisa se encontrar a aceleração. Então, tá aqui as fórmulas que vocês podem utilizar. Delta V sobre delta T. Ou velocidade. Aham. Não. 8.550. V é igual a V0 mais aceleração vezes o tempo. Então, vocês escolhem qual das duas para encontrar a aceleração. Força peso é igual massa vezes a gravidade. E força resultante é igual massa vezes aceleração. Beleza? Aceleração? Eu errei, calma aí. 100 dividido por 3,6, eu esqueci disso. 55,55. Valeu aí. Deixa eu ver.
47.495,25, né? Aproximadamente 47.500 mesmo. Ah, sim. Ah, sim, você já jogou com o resultado final, né? Aham. Não, tá certo. Vou até colocar aqui, se caso fizer desse jeito aí, do jeito que você fez, dá isso aqui mesmo, 47.500. Acabei de bater na calculadora aqui também. Se você fizer com todas as casas após a vírgula, né? Aí dá 47.500. É uma dízima periódica, 55,5555 infinitamente. Fernando, Lohane, como é que estamos aí? Não conseguiu não? Vamos lá, rapidamente aí. Vou fazer para vocês. Bom, o que nós temos aí? Nós temos uma massa que é de 800 mais 55 quilos. Então, uma massa de 855 quilos. E nós temos uma gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, minha força-peso, com o mesmo sentido da gravidade, vai ser massa vezes gravidade. Então, 855 vezes 10. Minha força-peso, 8.550 newtons. Encerramos a força-peso. Nós precisamos achar a aceleração. Nós levamos em consideração, como nós não sabemos, levamos em consideração o movimento acelerado.
que nós temos? Que o carro ele consegue ir de 100 até 0, até uma inércia total. Então, uma inércia total, o carro está parado. Então, velocidade inicial é igual a 100 km por hora só que nós precisamos transformar para metros por segundo. Então, divido por 3,6. Ficando assim, 27,78 aproximadamente. Uma velocidade final de 0. E nós temos um ΔT de 0,5 segundos. Aceleração ΔV sobre ΔT. ΔV, velocidade final menos a velocidade inicial. 0 menos 27,78. Dividido pelo ΔT, 0,5. Então, a aceleração vai ser igual a menos 27,78 dividido por 0,5. 55,56 aproximadamente. Metros por segundo ao quadrado. Ou minha aceleração com sentido contrário fica positivo, beleza? Até aí tudo bem? Sim. Já copiaram essa parte? Chegaram nesse resultado? Fernando? Lohane? Então vamos lá, vou apagar tudo aqui. Então o que nós encontramos? Que a aceleração com o sentido movimento acelerado, ele é negativo. Menos 55,56 metros por segundo ao quadrado. Ou a gente inverte o sentido do vetor e o resultado fica positivo. 55,56 metros por segundo ao quadrado. Então, nós encontramos a direção. A direção é da direita para a esquerda. É um movimento desacelerado. É uma força de impacto, uma força de colisão. Então, o que mais nós temos? Massa, que é igual a 800 mais 55, que é o peso do carro mais o peso do piloto, dá 855 quilos. Nós precisamos encontrar a força resultante. Como ela vai ter o mesmo sentido da aceleração, só que a aceleração positiva, então a força resultante é da direita para a esquerda. E é o que eu preciso descobrir. Força resultante é igual massa vezes aceleração. A massa já está em quilos, 855, vezes a aceleração com o mesmo sentido da força resultante, 55,56. Força resultante é igual
47.000. Aqui dá 47.503,8. Tá? Utilizando essa maneira aí, com esse arredondamento, dá 47.503,8. Aqueles outros resultados era se a gente não arredondasse, beleza? Bateu o resultado de vocês? Ah, sim. Então vamos dar sequência aí. Questão 3 é uma questão sobre peso, tá? O peso de um objeto na Lua é de 192 newtons. Determine o peso desse objeto na Terra e em Marte. Dados: gravidade da Terra 10 metros por segundo ao quadrado, gravidade da Lua 1,6 metros por segundo ao quadrado e gravidade em Marte 3,72 metros por segundo ao quadrado. Então, vocês têm somente uma fórmula para utilizar, que é peso é igual massa vezes gravidade. Aí vocês têm a força-peso do objeto na Lua, que é 192 newtons, e vocês sabem que a gravidade da Lua é de 1,6. Então, o que precisa ser descoberto é a massa. Divide. Passa 1,6 para o outro lado dividindo, você encontra a massa. Aí com a massa, é só você descobrir o peso na Terra e o peso em Marte. Oi? A gente usa a gravidade da Lua para achar a massa do objeto. Ó, vamos lá, vou fazer com vocês. Primeiro a gente precisa determinar a massa do objeto. É o que a gente sabe, que o peso dele na Lua é igual a 192 newtons. E a gente sabe que a gravidade da Lua é de 1,6
metros por segundo ao quadrado. Então nós vamos ter, substituindo na fórmula do peso, vai ficar 192, que é igual a massa vezes 1,6. 1,6 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. 192 dividido por 1,6 é igual a massa. Então a massa vai ser igual, fazendo essa divisão, 120 quilogramas. Então você utiliza a gravidade da Lua para achar a massa do objeto. Agora, com a massa descoberta, é só você achar o peso dele na Terra e o peso em Marte. Beleza? Aham. Que a grande sacada é só como é que eu vou descobrir a massa do objeto. Essa é a sacada. Achou a massa, é só fazer multiplicação. Multiplica por 10, acha o peso na Terra. Multiplica por 3,72, acha o peso em Marte. Então a sacada é como é que eu vou descobrir a massa. Eu tenho o peso dele na Lua e eu tenho a gravidade na Lua. Eu sei que a fórmula do peso é massa vezes gravidade, então eu consigo achar a massa. Encontrando a massa, aí virou moleza. Conseguiram bater todo mundo aí? Lohane, Marcel. Conseguiu, Lohane? Lohane? Tá aí? Pronto. Então, ó, vocês vão ter mais essas 3 questões aqui, tá? Para vocês. Vamos só fazer essa última aqui, a questão 6. A ordem de grandeza de uma força é de 1000 newtons. E ele é comparável ao peso de quê? Um lutador de boxe peso pesado, um tanque de guerra, um navio quebra-gelo, uma bola de futebol ou uma bolinha de ping-pong? Aham. Isso. Um lutador de boxe peso pesado. Isso é uma questão de concurso. Colocou. Peso pesado, que é acima de 100 quilos. Então, tanto é que um tanque de guerra não pesa só 100 quilos. Um navio também não pesa 100 quilos. Uma bola de futebol não pesa 100 quilos.
E uma bolinha de ping-pong muito menos, né? Então o mais próximo aí é um lutador de boxe. Peso pesado. Eu poderia colocar uma pessoa também. Tá? Mas é isso. A gente tem que ter uma noção do que é a gravidade na Terra. A gravidade na Terra ela é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Porém, ela é 9,82, ela é um valor muito quebrado. Porém, geralmente a gente pode comparar essa gravidade, a gente pode arredondar ela para 10. Tá? Então, utilizando assim, a gravidade da Terra como 10 metros por segundo ao quadrado, a gente encontra um peso mais ou menos 100 quilos. E a comparação de vocês está correta. É um lutador de boxe. Beleza? Então vai ficar questão 4. Né? Um corpo de massa de 4 kg encontra-se inicialmente em repouso e é submetido à ação de uma força cuja intensidade é igual a 60 newtons. Calcule o valor da aceleração adquirida pelo corpo. Essa só tem um cálculo. Força resultante é igual massa vezes aceleração. Como ele se encontra em repouso e é submetido a uma ação, então ele está acelerado. Então, o sentido do vetor é um sentido acelerado. Então, essa é simples. Então, essa daqui dá tempo da gente fazer aqui, antes de acabar a aula ainda. Aqui, para mim, a aceleração é em quilos mesmo. É 60 dividido por 4. Isso aí. A aceleração é de 15 metros por segundo ao quadrado. uma questão Aí eles também colocam você transformando quilos para gramas e fazendo o cálculo. Então seria 60 dividido por 4.000, né? 60 dividido por 4.000 e daria 0,0015. Também eles colocam várias coisas para te complicar. Como assim, proporcional? Então, aí só utiliza o quilo mesmo. É obrigatório utilizar o quilo. Então, se você tem gramas, obrigatoriamente você tem que transformar para quilos.
que é só a força, ela só é em Newton. Então, o que é o Newton? O Newton ele é quilogramas vezes metro dividido por segundo ao quadrado. Isso é a unidade de Newton. Então, obrigatoriamente, tem que estar a massa tem que estar em quilos e a aceleração obrigatoriamente tem que estar em metros por segundo ao quadrado. Aí o que a gente tem é kilonewtons, meganewtons, giganewtons e assim vai. Isso aí eu ensino na próxima aula. O que significa kilonewtons, o que significa meganewtons. Oi? Não, só tem mais uma aqui, dá tempo da gente fazer. Conseguiram fazer essa questão 4? Então só tem agora essa questão. Nós fizemos a questão 1, questão 2, logo em sequência. Questão 1. De fixação, né? A gente teve os exemplos anteriores. No caso, eu tô contando. Oi? A 1 é o Camaro. A 2 é do Uno. A terceira é a do peso na Terra, em Marte. É a quarta. Aí a 6 é a do lutador de boxe. Na questão 5? Vamos resolver ela agora. Essa também é muito fácil. A aceleração é igual a ΔV sobre ΔT. Ou você pode utilizar V igual a V0 mais A vezes T. E força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Aham. Afinal que é 30 menos 0 dividido por 10. Isso aí. E por hoje eu acho que acabou. Deixa eu ver se tem mais. Não. A gente entra... isso aqui era pra estar antes, mas tudo bem. E a gente vê aí na próxima aula sobre
um pouco mais a fundo do que é uma força resultante. Quando tem forças contrárias, o que tem que ser feito. Mas não é difícil não, é só mais complicado. Oi. Só vou finalizar ele para enviar, entendeu? Para não ficar enviando ele várias vezes. Beleza? Se vocês quiserem eu posso enviar do jeito que está aqui agora. Mas falta que nem aqui, continuar umas questões aqui. Tranquilo. Mas é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Lohane conseguiu aprender. Nada. Boa noite pra vocês, gente. Ó. Né? Ah, sim. Então, ó, o Marcel já saiu antes, mas eu vou avisar lá. Mesma coisa de estatística vai colar aqui. Sexta-feira que vem eu vou estar enviando o trabalho. E aí vocês vão ter até um dia antes da última aula, tá? Para entregar o trabalho. Tá? O trabalho vai ter já essas questões todas, beleza? Então não perca a próxima aula, pessoal. Tchau, obrigado. Obrigado. Boa noite. Você.